Irmãos, há um tempo atrás a irmã Vera passou por uma situação difícil e no final dessa situação ela pediu para que ela pudesse partilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor fez na vida dela. Então nós vamos usar alguns minutos para ouvir aquilo que o Senhor fez na vida da irmã Vera, e eu tenho certeza que isso vai nos edificar, vai nos dar esperança e vai renovar nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas vamos ficar bem atento para o tesouro e não para o vaso. Amém? Amém, irmãos? Para o tesouro que há nesse vaso. Tá bom? Irmã Vera, Deus abençoe, viu? Paz do Senhor. Alguns de vocês podem não me conhecer, porque eu fiquei algum tempo afastada, por motivos que eu acho que não preciso explicar em detalhes. Mas o que eu quero falar hoje aqui com vocês é o quão Deus foi maravilhoso em minha vida. Eu tive momentos muito turbulentos, muito doloridos, noites em claro, dias inesquecíveis. A partir do momento em que eu descobri que eu tinha uma enfermidade. E foi muito difícil, porque eu estava sozinha, longe da igreja, sem poder compartilhar com os meus pais, sem um colo de mãe, por motivos da idade deles e eu não querer preocupá-los, né? Então, a partir do momento que eu descobri essa enfermidade, eu compartilhei com meus irmãos, com os meus primos, que tiveram todo o tempo junto comigo. E confesso que, na maioria das vezes, eu pensei em desistir de tudo, porque realmente foi momentos que me marcaram muito, doeu demais. Eu tive um problema que chama má formação arteriovenosa cerebral. Até então eu não sabia o que era isso. Eu fui procurar por algumas dores que eu sentia e perdi o sentido. Até que um dia eu estava dirigindo e tive esse momento de apagão. Então eu resolvi, está na hora de procurar. Mas foi um momento difícil, porque a partir do momento que eu entreguei os exames para o médico e que ele perguntou se eu sabia o que eu tinha no cérebro, eu nem imaginava. Ele falou, você tem na lata, assim, você tem um problema muito sério, grave, você corre risco, até no exame que você tem que fazer antes da cirurgia. Eu perdi o chão, porque ele não me deu explicação nenhuma, simplesmente falou que ia abrir minha cabeça e nada mais. E eu não aceitei isso, e fui atrás de outros neurocirurgiões que me deram o mesmo diagnóstico. Só que nenhum queria operar. Nenhum médico em São José quis fazer essa cirurgia pelo local que estava, numa região motora, e o risco de cirurgia que era também. São muitas horas dentro de um centro cirúrgico. E o médico falou, se você já tem esse problema há tantos anos e nada te aconteceu, por que você vai correr o risco de fazer uma cirurgia? Vamos esperar romper e daí a gente faz a cirurgia. E eu disse para o médico, o senhor há de convir comigo? Porque alguns aqui sabem que eu sou da área de saúde. O senhor há de convir comigo que a partir do momento que isso rompe, eu vou ficar sequelada, ou eu vou morrer. Ele falou para mim que era um risco que eu tinha que correr, porque ele não faria cirurgia. Então, eu fui em outro, e outro disse a mesma coisa, e outro a mesma coisa, e eu acabei indo em 5 médicos aqui na região, e nenhum quis operar. E eu voltei nesse médico que falou que faria o acompanhamento. E eu fiquei desde 2017 até 2018, final de 2018, controlando
um controle que não era um controle, porque ele não me pedia exame, eu só ia lá, ele perguntava, e aí, sentiu alguma coisa diferente do que você sentia? Não, doutor, a mesma coisa. Então, vamos continuar controlando. Só que eu não podia fazer nenhum esforço físico, eu não podia fazer uma academia, eu não podia ter nenhuma emoção, que essa dor vinha, e muito forte. Mas, como eu já havia procurado vários médicos e nenhum queria operar, eu aceitei o controle. Até que um dia, eu estava fazendo atendimento no meu consultório, e entrou a minha paciente e falou assim, doutora Vera, hoje eu não quero fazer nenhum procedimento, porque eu descobri que eu tenho um problema e eu estou muito preocupada com isso, estou correndo atrás, estou muito nervosa, sou jovem ainda, faz pouco tempo que eu casei, e isso está me tirando o sono. Já fui em vários médicos, nenhum quer mexer, e amanhã eu tenho uma consulta com um doutor neurocirurgião em São José. E me falou o nome do médico. E eu pensei, é o meu médico. Mas deixei ela contar a história, o que ela sentia, quanto tempo ela já estava atrás disso, o que ela estava passando, era tudo o que eu estava passando. E eu falei para ela, vai nesse médico, vê o que ele tem para te falar. E numa outra consulta ela retornou e falou assim, doutora, eu não gostei desse médico, porque ele só quer controlar a minha doença, e quase chorou comigo na minha consulta, pelo que eu contei para ele. Aí eu disse para ela, por acaso você tem MAVE, má formação artério-venosa? Ela falou assim, sim, como a senhora sabe? Eu falei assim, porque eu tenho. E faço controle com o mesmo médico que você foi. Ela falou, mas eu não vou aceitar isso. E eu vi que a fé dela era muito maior que a minha. Naquele momento eu senti que eu não estava junto com Deus, que eu não estava em busca da minha cura. Eu estava aceitando o que não era real diante de Deus. Deus é poderoso, é misericordioso. E ela falou assim, eu volto aqui ainda. E um dia ela voltou para uma consulta e falou assim, doutora, eu encontrei um médico em São Paulo e ele foi muito bom. E eu tenho um retorno com ele. E eu vou ceder essa consulta para a senhora. Eu quero que a senhora vá nele, junto comigo e com o meu esposo. Eu achei assim maravilhoso a atitude dela de ceder uma consulta com um médico que às vezes as pessoas só conseguiam depois de anos, porque ele é referência deste problema. E chegou o dia de eu ir nesse médico. E ela e o marido dela me acompanharam. E eu fiz a consulta e tive o prognóstico na hora de um exame que eu já tinha feito há 1 ano atrás. O seu problema tem cura. E eu vou te operar. Não importa o que vai acontecer. Você vai ser curada. E nesse dia eu descobri que a pessoa que me cedeu essa consulta, que o mesmo problema que eu tinha, o dela não era operável no momento. Ela está passando por um outro tratamento, e se Deus quiser, e Ele quer, eu estarei no dia que ela for dar o testemunho dela também de cura. Eu queria dizer que eu sou muito grata a ela e ao marido dela. Eles estão aqui hoje. E se a gente tiver tempo, eu gostaria que eles dessem uma palavra, porque é muito importante. Gostaria de agradecer aos meus irmãos que tiveram comigo, as minhas primas, a Cláudia, que esteve comigo todo o tempo e não mediu nenhum tempo perdido de sair do trabalho, de correr atrás. Às vezes,
sem eu estar junto. Ela deixava o trabalho para ir resolver problemas meus. A minha amiga, Sandra, que também está aqui hoje, que também deixou o trabalho dela para ficar comigo na UTI. O pior momento que eu passei, ela teve junto comigo. Gostaria de pedir desculpas se eu estou esquecendo de alguém, porque foram muita ajuda, foram grupos de orações, e eu sou muito grata a isso. Aqui na igreja, todo mundo orou, todo mundo pediu, e é graças a essa oração e a misericórdia de Deus que hoje eu estou aqui. Eu ainda não estou de alta médica, mas eu estou de alta do Senhor. Eu estou de pé graças à misericórdia dEle. E como eu estava dizendo, chegou um dia que eu falei para minha prima, disse, Cláudia, eu vou desistir, porque essa cirurgia ela custa mais de 700 mil reais. E o meu convênio não cobria, porque meu convênio era regional, e essa cirurgia tinha que ser feita em São Paulo. Nem que eu vendesse meu carro, nem que eu vendesse minha casa, eu não ia conseguir esse dinheiro a tempo, porque eu precisava do tempo, correr atrás do tempo. Mas a briga foi dura, foi árdua. E nesse período de tempo que eu passei chorando, porque eu ficava sozinha em Taubaté, entre quatro paredes, que eu morava num quarto de hotel, e final de semana eu vinha para minha casa. Eu sofri muito. Mas foi um sofrimento que me fez aprender a conversar com Deus. Eu tenho um irmão que mora em São José, que todos os dias ele mandava a mensagem do Senhor. E eu aprendi, olhando aquelas mensagens todos os dias, a conversar com ele. E uma semana antes do convênio, depois de muita luta, muita briga, advogado, eu tive que fazer terapia. Hoje ela, acho que não está aqui, mas a Arline também me ajudou muito, espiritualmente. E eu sou muito grata a ela por isso. E nesses momentos eu aprendi a conversar com Deus. E uma semana antes do convênio liberar, eu gostaria de ler aqui para vocês a minha conversa com Deus. Senhor, muitas vezes deixei de orar, porque achava que Deus já conhecia meus problemas, e eu não precisava pedir todos os dias a mesma coisa. Então, Pai, me ensina a orar, a falar com o Senhor como convém. Coloca, Senhor, em minha boca as palavras certas, me motiva e faça com que minha oração esteja alinhada com a sua vontade. Que eu saiba esperar o tempo certo, o seu tempo de agir, o seu querer, pois a tua vontade e o seu tempo é muito melhor que o meu. Faça, Senhor, que eu busque a cada dia mais a Ti, orando e clamando a sua presença em minha vida, me fortalecendo sempre. Deus, tem misericórdia, pois é um Deus que me ama. Então, estenda sua mão sobre mim, e que o Espírito Santo de Deus esteja presente todos os dias e todos os momentos de minha vida, me motivando para que eu possa cumprir tudo o que me foi determinado, sem medo. Senhor, seja comigo sempre, para que eu possa enfrentar qualquer tipo de sofrimento que venha provar a minha fé. Traga alívio a essa dor, se for de sua vontade, e me faça forte e mais íntima do Senhor, independente das circunstâncias. Me devolva a alegria de viver, pois no momento certo sei que irá agir em meu favor, suprindo todas as necessidades. Eu creio, Senhor, que tenho poder sobre todas as coisas, e mesmo que a ciência diga que não exista alternativa, Deus está acima de todo conhecimento humano. Faça um milagre, Senhor. Tira toda ansiedade, toda aflição e toda dor, que eu possa descansar em Tuas promessas, sem medo, sem dúvidas. Ensina-me a esperar com paciência, pois sirvo a um Deus que pode mudar
tudo. Me dá a chance de recomeçar. Senhor, esta oração é para reclamar por um problema que parece não ter fim. Não consigo sozinha encontrar uma solução e me livrar desse fantasma que me acompanha noite e dia e que é a cura dessa enfermidade que me atormenta. Revela-te a mim, Senhor, com Deus do impossível, e que no tempo certo sua promessa se cumpra em nome de Jesus. Que meus sonhos, que por ora estão parados, sejam retomados e realizados para a honra e glória do seu nome. Essa oração eu fiz uma semana antes da Unimed aprovar a minha cirurgia, a tão esperada cirurgia. E eu quero ler para vocês aqui o Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu me invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol, que quer dizer profundezas, pó ou morte, vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Pois tu, no versículo 8, pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. E o versículo 12, para a honra e glória do Senhor, diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua vontade para comigo? Eu acho que isso diz tudo, porque o testemunho de estar viva sou eu aqui hoje. E eu agradeço por tudo que Deus me fez, pela honra de tê-lo junto comigo, pelos meus pais, pelos meus irmãos, o Carlos, que esteve comigo no hospital, minha amiga Sandra, que esteve comigo todo momento, a Cláudia, que nunca me abandonou, em nenhum momento dessa minha peregrinação através da cura. Se o pastor permitir, eu gostaria de mostrar aqui o que eu tinha na minha cabeça, que é aquele bicho. E ali do lado, não sei se dá para ver, são os 40 pontos que eu tive após a cirurgia e a cura. A remoção de tudo aquilo que me fez sofrer. Porque além daquilo, dentro daquele emaranhado, ainda tinha um aneurisma. E eu estou viva pela misericórdia de Deus. Amém? Pastor, permite que os dois dêem uma palavra? Por favor, Linda. Por favor, Rogério. Essa é a minha paciente que me cedeu a vaga nesse médico tão procurado, tão difícil, e que tem o mesmo problema que eu, e que ainda não é operável, mas eu tenho certeza que será. Boa noite, igreja. Meu nome é Linda, esse é meu esposo Rogério, eu tenho 26 anos, e todos os dias eu acordo e peço ao Senhor para que eu seja um instrumento nas mãos dele. E hoje, vendo o testemunho, né, da Vera, da minha doutora Vera, eu vejo que Deus me colocou na vida dela, de fato, como um instrumento, usada por Ele, né, para que, de fato, a cura chegasse na vida dela. Eu também sou portadora de má formação arteriovenosa do lado esquerdo, responsável pela coordenação motora e pela fala, mas a minha ela é profunda, então eu não posso fazer a cirurgia. O tratamento indicado é a radiocirurgia.
Então, eu tomo os anticonvulsivos, né? Tenho crises convulsivas, ainda não posso fazer a cirurgia, mas eu creio que o milagre da cura vai chegar na minha vida no momento certo e no tempo de Deus. Amém? Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Meu nome é Rogério. A doutora é minha doutora, ela cuida do meu sorriso. Sou esposo da Linda e a gente enfrenta isso segundo uma palavra que o Senhor nos deu, que fica em Josué, capítulo 1, do 1 ao 9, mas eu vou ler só uma parte de uma ministração que eu fiz em cima disso, e para vocês entenderem que dentro desse versículo, se vocês quiserem colocar, eu não vou ler ele inteiro, mas eu vou ler uma introdução daquilo que o Senhor colocou no meu coração, que diz que um servo de Deus enfrenta o perigo sem medo e não fica reclamando, mas agem com sabedoria. Deus deu 2 ordens dentro desse versículo para Josué, que a primeira é não ter medo e a segunda é ser corajoso. O medo, ele nos neutraliza, o medo ele nos engessa, e a palavra de Deus nos diz que nós sempre devemos ser corajosos, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Por muito tempo eu entendi que por isso que a doutora Vera passou, o medo consumia ela. Mas quando ela entendeu que o Deus que ela serve, o Deus que ela crê, é muito maior do que qualquer outra situação que médicos ou problemas possam vir sobre as nossas vidas, nós conseguimos de fato olhar não para o problema de baixo para cima, mas sim de cima para baixo, porque sempre vamos estar debaixo das asas do Senhor. Creia, queridos, que em todos os momentos e em todos os tempos, independente da sua dificuldade, o Senhor não te abandona e Ele é contigo, em nome de Jesus. Nós poderíamos orar, ir embora, que já estava bom, não é verdade? Mas nós ainda temos mais um tempinho aí e eu vou aproveitar para partilhar a penúltima mensagem dessa série de mensagens que nós estamos trilhando aqui. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias naquele que é o texto-chave. Mas antes de abrindo as Escrituras e antes de ler o texto, Vera, eu queria sugerir uma coisa para você. Pega essa oração, faz um quadro e coloque na sua casa como um memorial, como um marco na sua história de vida, para que eu e os meus irmãos e a sua família, toda vez que olhar para aquele quadro, se lembre daquilo que o Senhor fez por você. Faça isso um memorial, um marco na sua vida. Existem alguns marcos. Certa vez o Senhor orientou o povo a colocar algumas pedras, e aquela pedra seria um marco. E outras coisas, onde o povo ia olhar para aquilo e não ia adorar aquilo, mas ia lembrar daquilo que o Senhor tinha feito. Isso era uma maneira do Senhor orientar o povo a não sofrer de amnésia espiritual. Porque toda vez que olhasse para aquilo ia revigorar a fé. E aquilo seria um marco. Nós estamos falando sobre contentamento. Contentamento. E no próximo domingo o pastor Sandro vai trazer uma palavra nesse sentido também. Eu não vou estar aqui. Mas no domingo, dia 24, nós vamos encerrar essa série. E no domingo de 24, nós vamos encerrar essa série falando sobre uma epidemia que ronda o mundo, o nosso país, a nossa cultura, chamada suicídio. Nós vamos trilhar esse caminho e ver o que o Senhor tem a dizer sobre isso. Eu não vou entrar em discussões banais, como o que acontece depois da morte. Isso não me interessa. Como que nós vamos lidar como igreja de Cristo Jesus para promover contentamento à luz das Escrituras e tratar de pessoas que pensam sobre isso. Que pensam sobre isso. Como que a gente lida com isso?
Hoje eu quero lidar mais uma vez com um texto que se tornou a base da nossa conversa. E eu quero lidar com o segredo do contentamento mais uma vez nesse texto. De Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, nós vamos ler do 10 até o 13, mas via de regra nós vamos recorrer a outras partes do texto sagrado também. Filipenses 10, 4, a partir do verso 13, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Vamos falar essa frase junto? Aprendi. Mais uma vez, que é na terceira vez que fica bom. Vamos lá. Não vai precisar da terceira, foi ótimo. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele dá o grito de guerra. Qual o grito de guerra? Tudo posso naquele, mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Na ocasião que o apóstolo escreve esse texto, vocês já sabem, nessa ocasião, quando ele escreveu Filipenses, Paulo estava preso no porão de uma casa em Roma, também chamado como prisão domiciliar. E ele ficava acorrentado 24 horas a um soldado romano por dia. Paulo tinha pouco do que era considerado privilégio, mas mesmo assim, Paulo escreve que ele estava em paz. No verso 7, no capítulo 4, ele fala sobre a paz de Deus. Ele preso, sofrendo limitação, no verso 7 ele diz que, e a paz de Deus que excede todo entendimento. E essa expressão, a paz de Deus, Paulo usa uma expressão militar. A expressão é soldados à porta de uma casa, tomando conta para que bandido não entre, para que ninguém resgate ninguém, soldados tomando conta do seu posto. E ele diz que quando a nossa alegria está no Senhor, quando nós não andamos ansiosos por coisa alguma, antes colocamos a nossa ansiedade diante de Deus com súplicas e ações de graça. Logo, a nossa moderação, nosso equilíbrio é conhecido por todos, porque perto está o Senhor. Quando isso é verdade em nossas vidas, Paulo diz que a paz de Deus, que nós não entendemos e não precisamos entender, a paz de Deus está como um soldado na porta do nosso coração, guardando o nosso coração. É isso que Paulo está dizendo. Mas não só a paz de Deus está guardando o nosso coração, mas o Deus de paz, no verso 9, ele invade o nosso ser. Qual é a nossa resposta a isso? A nossa resposta a isso é aquilo que é chamado como filtro da mente no verso 8. Que ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo isso você deve permitir que ocupe o vosso pensamento. E na nossa mente não pode encontrar morada pensamentos mentirosos, pensamentos de morte, pensamentos de medo. Por quê? Porque a paz de Deus está guardando os nossos corações em Cristo Jesus. A partir disso, o apóstolo, ele diz que ele se alegrou, mais uma vez ele diz no verso 10, que ele alegrou-se sobremaneira no Senhor. Por quê?
Porque pessoas renovaram o interesse na vida dele. Ele diz, eu não estou reclamando, eu não estou murmurando. Por quê? Porque ele diz de novo, porque eu aprendi, eu não nasci sabendo, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. E ele usa a expressão que eu aprendi a estar contente. E essa expressão estar contente é uma expressão, eu tenho bastante. Eu já tenho bastante, ele diz. Ele diz que eu tenho bastante. E o que é ter o bastante? Porque Paulo não tinha muito recurso financeiro. Mas ter o bastante significa eu já sou suprido por Cristo. E sendo suprido por Cristo, eu não tenho deficiência. Eu não tenho necessidade. Porque Cristo me supre. E aí nós temos um problema. Qual o problema? Porque a geração que eu vivo, que você vive, ela é doutrinada a estar descontente. Nós estamos descontentes com o trabalho que temos, nós estamos descontentes com a família que temos, nós estamos descontentes com o carro que temos, nós estamos descontentes com a roupa que temos, com a fisionomia que temos. Há uma geração que nunca teve tanta fartura como a nossa, mas nunca se houve uma geração que viveu tão descontente como a nossa. Se fizéssemos um exercício aqui, dos nossos pais, dos nossos avós e de nós, perceberíamos que eles tinham muito menos coisas para viver, muito menos benefícios para viver do que nós temos. E a pergunta que eu lhe faço é, quem era mais feliz? Não é à toa que os laboratórios estão conseguindo milhares de dólares, milhares de reais, vendendo remédios que promovem a alienação a pessoas para que possam ter um tipo de sensação de bem-estar durante alguns segundos. Paulo está dizendo, não de maneira arrogante, mas de maneira entendendo o seu papel, ele está dizendo, eu estou contente. Eu estou contente. E por que Paulo está contente? As circunstâncias lhe eram favoráveis? Não, não. Paulo está contente porque essa expressão contente, ele está dizendo o seguinte, eu sou suprido por Cristo. E pelo fato de ser suprido por Cristo, nada me falta. Porque quem tem o Cristo tem tudo. Tudo. E é essa a percepção do apóstolo nesse texto. Ele está dizendo que agradeço a Deus porque vocês renovaram o interesse por mim. Mas se vocês não tivessem renovado o interesse por mim, eu continuaria contente. Eu continuaria contente. Por quê? Porque sou suprido por Cristo. Sou suprido por Cristo. A filosofia da época de Paulo, a escola onde ele estava, aquelas pessoas estavam inseridas, eram os estoicos. E os estoicos ensinavam que o contentamento, você precisava desenvolver um certo menosprezo por coisas que você perde ou não tem. Então você começava a menosprezar. E menosprezando, você se aliena e não dá importância para aquilo. Aí Paulo vai e diz, não, eu já passei fome, eu já passei frio, eu já passei por muitas dificuldades, eu não menosprezei o que aconteceu.
Eu não vivi alienado à luz do que aconteceu. Mas o que aconteceu não determinou a minha fé. Por quê? Porque sou suprido por Cristo. E aí Paulo nos ensina aquilo que nós devemos aprender ou vamos viver uma vida medíocre. O apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi. Eu já tenho experiência nisso. Eu aprendi. E quando ele fala que eu aprendi, ele vai dizer que nós precisamos confiar na providência de Deus. Amém? Amém, irmãos? Nós precisamos aprender a confiar na providência de Deus. Nós precisamos. Paulo está dizendo, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Agora preste atenção, que a alegria de Paulo não está no fato daqueles irmãos terem sido solidários para com ele. Isso alegra o coração dele, mas não é o principal foco dele. O principal foco dele, eu me alegro em quem? Em quem? Em quem, irmãos? Você já ouviu isso de mim, mas eu vou repetir. Eu vou repetir e não vou gastar muito tempo nisso. Mas eu costumo dizer que 3 coisas roubam a nossa alegria. 3 coisas. Pessoas, coisas e circunstâncias. 3 coisas roubam a nossa alegria. Pessoas, coisas e circunstâncias. Se a tua alegria estiver em pessoas, a tua alegria vai durar pouco. Porque pessoas hoje nos alegra e amanhã nos frustra. Quanta gente está deprimida, está sem esperança na vida e querendo a morte, porque depositou toda a sua esperança em pessoas. E quando pessoas o frustrou, acabou. Já ouviu alguém dizendo assim, meu chão acabou? Tiraram o meu chão? Agora deixa eu falar o outro lado dessa moeda. A nossa alegria, ela não pode estar em pessoas. Mas nós não temos o direito de frustrar ninguém. A nossa alegria, ela não pode estar em circunstâncias. Porque nem sempre ou quase nunca as circunstâncias são favoráveis. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou dizendo para vocês. Folheie a sua Bíblia ou clique no seu celular em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 12. Filipenses 1:12 diz, quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do... Paulo está dizendo, eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu... O que aconteceu com Paulo? Na perspectiva humanista, desgraça atrás de desgraça. Deixa eu dar um exemplo daquilo que eu estou falando. Fica com o dedo em Filipenses 1 e folheie rapidamente 2 Coríntios capítulo 11. A partir do verso 23. 2 Coríntios 11, a partir do 23. Paulo está defendendo o apostolado dele na carta de 2 Coríntios. Existiam alguns apóstolos picaretas naquela época, como tem nos dias de hoje, e eles estavam comparando Paulo a esses. E Paulo não se submeteu à comparação. E ele escreve a carta de 2 Coríntios para defender o apostolado dele. E quando ele defende o apostolado dele, ele fala sobre o sofrimento. Porque a tese de vida de Paulo, em Filipenses capítulo 3, o slogan de vida de Paulo era, o que eu quero na minha vida? Qual é o senso de missão na minha vida? Paulo diz lá, eu quero conhecer o Senhor, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Eu tive num simpósio ontem em São Paulo, em uma comunidade, e lá com alguns pastores, alguns líderes e membros da igreja, nós estávamos discutindo sobre igrejas que curam e igrejas que ferem. E
a nossa primeira reflexão foi que não existe vida cristã sem sofrimento. Não existe. Pessoas que acham que a vida não tem sofrimento, elas querem viver numa Disney eterna. Ou elas têm a síndrome de Peter Pan. Elas sempre vão viver na terra do nunca. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim? Dessa forma. E aí ele vai dizer assim: eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos de rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos, trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com a igreja. Que lista, hein, irmãos? Que lista, hein? Miséria pouco é bobagem, hein? Que lista, hein? Esse cara que passou isso aqui, sabe o que ele diz? Aprendi o segredo de viver contente. Sabe qual é o segredo de viver contente? Sou suprido por Cristo. Amém? Sou suprido por Cristo. Aprendi. Então, o capítulo 1 de Filipenses, verso 12, ele está fazendo uma referência de 2 Coríntios, capítulo 11. Ele vai dizer: tudo o que me aconteceu não travou a minha vida. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Filipenses capítulo 1, versículo 12, ele fala: o que me aconteceu serviu por progresso. E a expressão grega progresso, nesse texto, ele usa uma expressão que os soldados romanos, quando o imperador vinha, ia chegar numa cidade, o imperador, os soldados abriam estradas, deixavam tudo limpinho, bonitinho, porque o imperador viria. E quando o imperador vir, ele tinha que ver tudo limpo, tudo limpo. Então os soldados pegavam aquelas correntes, aqueles cabos e vinham, derrubavam a árvore, limpavam tudo, deixava limpinho. Essa expressão que Paulo usa como progresso. Ele diz: tudo o que me aconteceu serviu para deixar o caminho limpinho para o grande imperador, o nosso Senhor Jesus Cristo, chegar. É isso que Paulo está dizendo. Perceba que esse cara que disse que era suprido por Cristo por tudo, quando a adversidade bate a porta, qual é o resultado? Serve para o progresso do Evangelho. Usando o gancho daquilo que nós ouvimos nessa noite, quando a enfermidade chega à minha porta, é sinal que Deus quer que o Evangelho progrida. E o que Deus vai fazer? Não é problema meu. É com Deus. Eu não sei o que Ele vai fazer. Mas Paulo está dizendo: quero, irmãos, que vocês saibam, não entrem em desespero. Paulo está dizendo. Alegre-se no Senhor. Amém? Amém, irmãos? Alegre-se no Senhor. Não entre em desespero. E saiba que tudo o que aconteceu vai servir para o progresso do Evangelho. Amém? Eu não vou explorar isso porque o nosso tempo não permite, mas 2 coisas aqui aconteceu para o progresso do Evangelho mais nítido de Paulo aqui. Paulo vai dizer, no verso 13, e não é o nosso foco, mas eu quero só fazer essa observação, Filipenses 1,13, Paulo vai dizer assim: como resultado, agora a concorrência ficou desleal, porque entrou muita gente bonita na igreja. Muita gente bonita, é você não, viu, Camila? É as crianças. Tá? Muita gente bonita, né? Olha só, verso 13, olha só, verso 13, vamos lá. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda. Irmãos, aqui. Tornou-se evidente a toda. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu?
Roma tinha uma estratégia bem definida para conter a população carcerária. E a estratégia definida de Roma era mais ou menos o seguinte: se um preso fugir, o soldado paga com a própria vida. Lembra, olha aqui, lembra em Atos 16 e 17, quando Paulo e Silas estão em Filipos, e eles são instrumentos de Deus na libertação daquela menina? E eles são presos, e o povo se reúne na igreja para pedir a libertação deles. E há um terremoto e Paulo e Silas estão presos. E a Bíblia diz que o cárcere, o portão do cárcere se abre automaticamente. Lembra disso? E aí no texto, lembra que o carcereiro de Filipos fica desesperado? Lembra da história? Ele fica desesperado. Por que ele fica desesperado? Porque se o preso fugisse, ele morria. Tanto é que ele fica desesperado, e Paulo e Silas, o que faz para ele? Fica calmo, nós estamos aqui. A política carcerária de Roma era a partir disso. Então, Paulo tinha um soldado romano junto a ele, num turno de 6 horas, que era a guarda romana pretoriana, a elite. A elite. 24 dividido por 6 dá quanto, Roberto? 4. Eu sou pago para fazer conta. A cada 24 horas tinha... O que Paulo fazia acorrentado a soldado? Jogava truco? O que Paulo fazia? Deixa eu te dar a resposta disso aqui, lendo as Escrituras. Filipenses 4, 22. Filipenses 4, 22. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio. Quem que está no palácio de César? Os guardas. Os guardas. Então olhe para mim e preste atenção. Quero, irmãos, que saiba que tudo o que me aconteceu serviu para quê? E uma consequência lógica e rápida do progresso do Evangelho foi que soldados da elite romana, da guarda pretoriana, se converteram. E no final da carta, Paulo está dizendo que mande saudações aos que são da casa de César. Quem são os da casa de César? Aqueles 4 que a cada 24 horas tinha 4. E detalhe, olhe como que Deus faz as coisas, detalhe. Não podia repetir o soldado na guarda do prisioneiro, para não criar vínculo. Há muito tempo que o preso é bom de lábia. Sabe o que significa? Que a cada 4 horas tinha um soldado diferente. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Mas sabe por que isso acontece? Isso acontece simplesmente porque esse cara, ele se alegra no Senhor e ele entende que Deus cuida dele e ele é suprido por Cristo. E quando nós entendemos isso, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque a desesperança não mora mais no nosso coração, amém, irmãos? O medo não mora no nosso coração. O medo não mora no nosso coração não é porque nós somos arrogantes, porque nós somos os Marvels de Cristo Jesus, porque nós somos os super-heróis. Não é nada disso, por mais que algumas pessoas acham que são. Não é por isso.
é porque nós vamos compreendendo com o passar do tempo que quando Cristo nos supre, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando nós temos o sentimento que nós somos fracos, é ali que o poder do Senhor vai se aperfeiçoar. Porque não há espaço de enchimento do Espírito Santo de Deus em gente que é cheio de si. Não há espaço. E a gente que vive em igreja há anos, há décadas, e nunca experimentou a plenitude do Espírito Santo de Deus, porque Cristo não é suficiente para ele. Cristo não é suficiente para ele. Então há uma palavra aqui. E a palavra é o seguinte: quando a dor bate na minha porta, eu preciso aprender que Deus vai transformar aquilo para o progresso do Evangelho. Para o progresso do Evangelho. Tudo que aconteceu com a Vera, não foi para colocar a Vera no foco, mas foi para que a causa do Senhor avançasse. Deixa eu contar uma experiência aqui que eu não pedi permissão, e eu não entrei nem no primeiro ponto, já vou acabar. Deixa eu contar aqui, eu não pedi autorização. Há quantos anos atrás seu filho teve leucemia, Hernandes? A irmã Terezinha que vai responder, porque o homem não sabe de data. Ah, eu não falei? Eis que vos digo, varão. Isso é tática, você pergunta para um, para outro pensar. Quando eu perguntei da matemática, eu ia perguntar para o Roberto e para o Carlos Zeme responder. Mas o Roberto é rápido com o número. Turco. Há 17 anos atrás, o irmão Hernandes recebeu uma notícia de que o filho dele, com quantos anos na época? 25 anos, estava com leucemia. E o pastor do Japão, não falando japonês, é brasileiro, ligou para mim e disse assim: pastor, manda a família do William para cá, porque ele vai morrer. E para o Japão não é para ir para Baipendi. Você não é, irmão? Você não pega o carro e vai rápido, correto? Não é rápido. Para ir para Passa Quatro, a gente nem pensa, entra no carro e vai. Não é verdade? É rápido. Da noite para o dia, Deus levantou os recursos. Esses irmãos entraram no avião. Hernandes botou o pé no avião e foi para lá debaixo do mundo. Chegou lá, ficou lá quanto tempo? 3 meses. Ele não sepultou o filho dele. O filho dele, o Senhor foi misericordioso e restaurou a saúde dele. Tá bom? O irmão Hernandes voltou com a irmã Terezinha. O irmão Hernandes voltou, botando fita crepe no olho. O irmão Hernandes voltou. E aí o irmão Hernandes falou assim com a irmã Terezinha: vamos fazer um culto de ação de graça. Correto, Hernandes? E aí, botamos lá um negócio no portão dele, juntamos as cadeiras e o couro comeu. Fizemos um culto de ação de graça. O vizinho da frente da casa do irmão Hernandes era o irmão Maurino, que não gostava de crente. E o irmão Hernandes com a irmã Terezinha, não sei quem foi, insistiu para ele vir no culto. Naquele culto, o irmão Maurino se converteu. Hoje o irmão Maurino é missionário lá na Chapada Gaúcha. Ele é missionário lá na Chapada Gaúcha. Ele está num projeto missionário que a irmã compartilhou aqui no início. Você entende que tudo que me aconteceu serviu para quê? Serviu para quê? É isso aí. Uma leucemia que Deus, na sua soberana vontade, não permitiu que progredisse. Alguém que sai daqui simples, humilde, sai daqui, vai para o outro lado do mundo para buscar o corpo do filho, não traz o corpo, deixa o corpo lá, porque o Senhor não chamou naquele momento. Está em perfeito estado, teve outro filho depois disso. Ele vem, nós fazemos um culto, e no culto um camarada se converte, esse camarada que se converte, hoje está no campo missionário pregando o evangelho.
Se você não entendeu até agora que Deus supre tudo, eu não sei mais como é que eu vou te explicar isso. Eu não tenho mais recurso para isso. Aprendi o segredo. Aprendi o segredo. Qual é o segredo? Sou suprido por Cristo. Tudo que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. Os bons e os maus dias na minha e na sua vida. Obrigado, querido. Os bons e os maus dias na minha e na sua vida. É para que a gente continue tendo a exata impressão, o sentimento e o coração de que somos supridos por Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar. Vamos orar e vamos agradecer. Porque as nossas lindas crianças trarão uma canção em adoração ao nosso Deus. Amém, irmãos? Amém? Quando a dor, quando o desânimo, quando a tristeza bater na sua porta, lembre-se, aprendi o segredo. Sou suprido por Cristo. Amém, irmãos? Eu não sou suprido pelo governo. Eu não sou suprido por essa vergonha que está aí. Sou suprido por Cristo. Porque essa vergonha que está aí, o dia que Deus baixar o sarrafo, eu quero estar longe. Eu sou suprido por Cristo. Eu não sou alienado. Eu não sou alienado. Eu tenho uma convicção que é maior do que as minhas percepções. Sou suprido por Cristo. Alegrai-vos no Senhor. Senhor, obrigado por essas verdades da Tua palavra. Obrigado porque nos bons e nos maus dias o Senhor nos supre. E nessa noite nós oramos mais uma vez Provérbios 30. Não nos dê a riqueza nem a pobreza, nos dê o suficiente para cada dia. Que na graça do Senhor possamos descansar. E à luz da Tua palavra e da experiência dos nossos irmãos, que o Senhor permite que nos edifique, nos ajude a entender que temos Cristo. E se temos Cristo, nada nos falta. Portanto, é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite que nós queremos descansar. Que nós queremos colocar a nossa esperança. Que nós queremos colocar as nossas frustrações, os nossos anseios, a nossa natureza pecaminosa, a nossa dúvida, a nossa raiva, a nossa reclamação. Nós queremos colocar aos seus pés. E nós queremos lembrar mais uma vez aquilo que foi lido aqui no Salmo 116. O que darei ao Senhor pelo bem que tem me feito? Como posso retribuir? Não tenho como retribuir, a não ser vivendo para a glória do Senhor. E nos ajude a viver dessa maneira. Em nome de Jesus, que nós oramos e nós agradecemos ao Senhor. Amém e amém.